Olha só, quem é que não quer um plano, um mapa para o crescimento tanto pessoal quanto financeiro, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa estrutura que é super poderosa para isso. Ela é toda baseada nos ensinamentos do pastor Jack Pinas e fala sobre três chaves assim fundamentais para construir uma vida de prosperidade de verdade. E, para começar, o pastor Jack Pinas já chega com uma previsão assim bem ousada. Ele diz que vai rolar uma transferência de riqueza. Isso mesmo, pessoas que eram pobres vão ficar ricas. O que isso quer dizer na prática? Que as regras do jogo financeiro, como a gente conhece, podem estar mudando completamente. E isso, claro, cria umas oportunidades gigantes para quem estiver preparado. Agora, não dá para achar que é só sentar e esperar essa onda de mudança chegar, né? Não é sorteio. É preciso ter um plano, um projeto mesmo. O pastor Jack Pinas bate muito nessa tecla. A gente precisa construir ativamente essa nova realidade. E é aí que entram as três chaves essenciais para literalmente edificar um futuro que seja sólido. Beleza, então se a gente está falando de construir, por onde se começa? Qual que é o alicerce de tudo isso? Bom, a primeira chave é que o pastor Jack Pinas diz ser o fundamento de tudo é a sabedoria. E aqui tem um ponto bem importante que o pastor Jack Pinas destaca. Sabedoria não é só uma questão de idade ou de ter vivido um monte de coisa, não. É a habilidade de fazer as escolhas certas. Sabe, de saber o que é certo e o que é errado na hora de construir a sua casa, ou seja, a sua própria vida. Para explicar isso, ele usa uma metáfora que é super conhecida e, nossa, muito forte. Pensa assim: de um lado tem o construtor sábio, que faz a casa na rocha. Do outro, o construtor tolo, que escolhe a areia. E aí o resultado a gente já imagina, né? Um aguenta qualquer tempestade. O outro desmorona na primeira dificuldade. A mensagem aqui é bem direta, né? Escolher o caminho da sabedoria pode não ser o mais fácil agora, no presente. Pode dar mais trabalho, exigir umas decisões mais duras, mas, no fim das contas, é o único que vai garantir que o futuro seja estável. Porque, vamos combinar, as tempestades da vida sempre vêm. Certo. Alicerce de sabedoria, pronto. E agora? Agora a gente precisa levantar a estrutura dessa casa. E é aí que entra a segunda chave, a inteligência. Mas, espera aí, quando a gente fala em inteligência, o que vem na cabeça? Nota alta na prova? QI de gênio? Pois é, o pastor Jack Pinas convida a gente a abrir a mente e pensar nisso de um jeito bem mais amplo. Ele mostra que até a neurociência já sacou que existem vários tipos de inteligência. Tem a lógico-matemática, a musical, a interpessoal e a lista continua. A grande sacada aqui é que, se a gente olhar por esse ângulo, ninguém fica de fora. Ninguém é burro. Todo mundo tem um tipo de inteligência, um potencial único que só precisa ser descoberto e trabalhado. Então, o lance é esse: descobrir e fortalecer essas habilidades que são únicas em cada um. São elas que vão formar a estrutura da nossa vida, sabe? As paredes, o teto, o que dá forma e aguenta o tranco na nossa casa. Ok, então já temos o fundamento, que é a sabedoria, e a estrutura, que é a inteligência. A casa está de pé. Mas e dentro? O que vai preencher essa casa e dar valor de verdade para ela? É aí que entra a terceira chave, o conhecimento. Só que atenção, o conhecimento de que o pastor Jack Pinas fala não é sobre decorar coisa de livro ou colecionar diploma. É algo muito mais íntimo, mais pessoal. É sobre se entender, se conhecer. É o verdadeiro tesouro. E como a gente acha esse tesouro? Ele propõe um caminho de duas etapas. Primeiro, analisar o próprio DNA, entender a história, a da família, os sucessos, os talentos que já estão ali. E segundo, usar tudo isso que foi descoberto para revelar o seu design, ou seja, o seu propósito de vida. E é aqui que a mágica acontece. A verdadeira riqueza, a realização, o sucesso, tudo isso não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Vem quando a gente vive alinhado com esse conhecimento profundo sobre quem a gente é. Pronto, a casa está construída. Fundamento de sabedoria, estrutura de inteligência e cheia do tesouro do conhecimento. Parece que acabou, né? Que está tudo certo. Pois é, mas o pastor Jack Pinas revela que tem um último passo. E olha, é um passo que a gente não espera. Ele conta uma história pessoal bem interessante. Um dia ele tentou dar um presente de muito valor para algumas pessoas, mas percebeu que elas simplesmente não conseguiam receber, não se sentiam prontas ou dignas, e isso fez ele ter um estalo, uma percepção incrível sobre a gente. E a conclusão dele é um baita paradoxo. Muitas vezes o que impede a gente de receber as coisas boas da vida, as oportunidades que a gente tanto quer, não é que elas não existam,
É a nossa própria dificuldade interna de aceitar, de receber. E isso nos deixa com uma pergunta final que é: uau! Depois de todo esse trabalho de construir a vida com sabedoria, inteligência, conhecimento, e se o passo mais difícil não for construir o sucesso, mas sim estar pronto para recebê-lo? A casa está pronta. Mas será que a gente está pronto para morar nela?